Vamos lá? Já deu. Cadê o Arnaldo? O Arnaldo estava registrando. Ele estava aqui. Declaro aberta a 10ª reunião ordinária da CPI que investiga a prática de crimes cibernéticos. Ata. Encontra-se à disposição dos senhores membros as cópias das atas da 8ª e 9ª reuniões realizadas nos dias 1º e 3 de setembro de 2015. Pergunto se há necessidade de leitura das atas. Dispensa da leitura das atas. Fica dispensada a leitura das atas a pedido do deputado Daniel Coelho. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aprovadas as atas. Ordem do dia. Constam da pauta de hoje a votação de 3 requerimentos e, em seguida, a audiência pública com a presença da Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e do senador Magno Malta. Peço licença para que possamos votar rapidamente os 3 requerimentos da pauta. Tem um pedido de inversão de pauta, mas... Vamos votar em bloco, presidente? Por acordo, nós vamos fazer a votação em bloco. Passarei a leitura dos requerimentos. Requerimento, item 1 da pauta. Requerimento número 56 de 2015, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que requer convidar o palestrante para participar de audiência pública que discutirá os crimes cibernéticos no Brasil. Requerimento número 58... Senhor presidente, sobre esse meu requerimento, existe um pedido da deputada que ela vai fazer agora para incluir uma outra pessoa? Obrigado, deputado Rogério Peninha. Eu queria, presidente, acrescentar a palestrante que o deputado Rogério Peninha propõe, que seja incluído o professor Pedro Mizukami, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, para colaborar com ela nessa discussão. Tem acordo? Acordo. Ok. Requerimento número 58 de 2015, do senhor Adelmo Leão, que requer convite ao senhor Ronaldo Lemos, advogado, professor e pesquisador em temas de tecnologia e um dos principais criadores do Marco Civil da Internet, para colaborar com o bom andamento desta comissão parlamentar de inquérito. Item 3, requerimento número 61 de 2015, do senhor João Willis, que requer que esta comissão parlamentar de inquérito convide os responsáveis pelo perfil Faca na Caveira para prestar depoimento. Vamos votar em bloco... Senhor presidente, eu só queria fazer um acréscimo. Tanto a sessão, a reunião com o Faca na Caveira, quanto com os demais grupos, eu quero que essas sessões sejam fechadas apenas aos membros da CPI, sem participação da imprensa nessas reuniões. Eu acho que aí a gente precisa ter eu queria um pouco mais de argumentação para poder compreender. A justificativa é não expor os convidados, já que o tema é um tema que envolve questão de crime contra a honra. Eu acho melhor não expor. Eu acho que essa sessão deve ser fechada, restrita aos membros da CPI, sem participação da imprensa nem de plateia. Só para ponderar, deputado Jean, deputado Daniel, eu acredito que a sugestão ela está colocada e a mesa vai deliberar, vai avaliar esse respeito, tá? Como sugestão, porque não vai ser deliberado agora. Nós estamos fazendo. Os anteriores já foram votados, né? Isso, nós estamos fazendo uma votação consensual por acordo. Okay. E aí a gente, inclusive, tem uma reunião pendente da mesa com as lideranças dos partidos para a gente adotar alguns procedimentos e aí a gente pode tomar um encaminhamento a esse respeito. Combinado. Ok? Então, em discussão, os requerimentos com a modificação proposta pela deputada Margarida Salomão no requerimento 56 de 2015. Ninguém quer discutir. Em votação, os deputados que concordam com a aprovação dos requerimentos mantenham como se acham. Aprovados os requerimentos. Com as alterações propostas pela deputada
Margarida Salomão. Audiência pública, com a participação dos órgãos que cuidam dos direitos da criança e do adolescente, com a presença também do senador Magno Malta. A audiência é consequência da aprovação dos requerimentos de número 4 de 2015, de autoria da deputada Mariana, dos requerimentos número 16 e 28 de 2015, de autoria do deputado João Arruda e deputada Alice Portugal, e do requerimento número 50 de 2015 e 51 de 2015, da iniciativa dos deputados Fábio Souza e Rafael Mota. Convido a compor a mesa a senhora Heloísa de Almeida Prado Botelho Egas, coordenadora geral de enfrentamento da violência sexual contra a criança e o adolescente da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Requerimento do deputado Fábio Souza. O senhor Pedro Afonso Duarte Artung, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, requerimentos número 16 de 2015 e 28 de 2015 dos deputados João Arruda e deputada Alice Portugal. E convido, por fim, ao senador Magno Malta, presidente da CPI no Senado, que investigou a pedofilia na internet, requerimentos número 4 de 2015 da deputada Mariana Carvalho e requerimento número 51 de 2015 do deputado Rafael Mota. O senador está a caminho. Informo que a instituição Childhood foi convidada, mas não dispunha de pessoal para comparecer nesta audiência. Solicito a atenção de todos para os procedimentos que iremos adotar nessa audiência. Cada convidado disporá de 20 minutos para sua apresentação, lembrando que não pode haver apartes. Ao final das exposições, será passada a palavra ao relator por 10 minutos, aos subrelatores e aos autores dos requerimentos por 5 minutos. Os convidados responderão aos questionamentos em blocos organizados pela presidência conforme a hora. Senhor presidente, só uma sugestão, se Vossa Excelência pudesse convidar o deputado Rafael Mota, que é o subrelator do tema que vai ser debatido hoje, para fazer parte da mesa, acho que seria importante. Convido o deputado Rafael Mota, subrelator da área de crianças e adolescentes. Em seguida, respeitada a lista de inscrições, os senhores membros poderão interpelar os convidados por até 3 minutos. Após as respostas dos expositores, poderá haver réplica e tréplica e as considerações finais. Feitos esses esclarecimentos, vamos iniciar a audiência. Concedo a palavra à senhora Heloísa de Almeida Prado Botelho Egas, da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Vossa Senhoria dispõe de até 20 minutos. Eu trouxe uma apresentação, se puder. Apresentação. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Heloísa Egas, sou responsável pela área de enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente na Secretaria de Direitos Humanos. E primeiro agradecer o convite aqui para a gente vir falar nessa CPI, tratar um pouco desse tema que é um tema bastante relevante que nos preocupa muito também lá na STH. Né? Se puder deixar a apresentação para o pessoal ir acompanhando. Então, a gente trouxe aqui um pouco Pode ir passando. A gente trouxe aqui um pouco uma apresentação que vai passar assim, pelo marco normativo, né, que protege os direitos da infância, também alguns dados, né, e um pouco do que nós estamos, como é que nós estamos olhando isso lá, né. Então, a gente tem a Convenção dos Direitos da Criança, né, que ela é de 1990, foi promulgada aqui pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, e que ela vai tratar dos direitos da infância na linha da liberdade de expressão, o direito da criança de expressar seu ponto de vista e de ser escutado, o direito de buscar informação, o direito à informação em si e o direito de estar protegido contra a violência. E aí, no âmbito da internet, então, ter a tecnologia como uma ferramenta para a busca do conhecimento, para acessar a informação, então, como um direito mesmo dessas crianças.
A Constituição Federal, ela então protege, né, e atribui a responsabilidade ao Estado, à família, à sociedade, na proteção de crianças e adolescentes da negligência, da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade e da opressão, né? E aí sempre mantendo a ideia de que aquilo que é crime no real vai ser crime no virtual também, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que já está fazendo aí comemorou seus 25 anos no mês de julho desse ano, ele sofreu diversos acréscimos que endureceram as penas, né, e a tipificação dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes dentro da internet. Então, os crimes contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes, eles vão constar dos artigos 240 em diante, e aí, em 2008, houve uma extensão da tipificação para abarcar os crimes cometidos via internet. Então, hoje, captar, vender, trocar, disponibilizar, divulgar, adquirir, manter, armazenar, adulterar, são crimes. E o aliciamento de crianças e adolescentes por qualquer meio de comunicação também se tornou crime. Então, houve um endurecimento das penas. Além disso, vão ter outras leis também que vão tratar da questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, não especificamente na internet, ficou um pouco pequeno aí, né, para poder ver, mas aí a apresentação fica disponível depois. Não necessariamente na internet, mas torna mais rígida as sanções. Então, a reforma no Código Penal com a questão do estupro de vulnerável, o crime de exploração sexual ter sido tornado hediondo no ano passado, são alguns avanços aí que merecem o nosso destaque. Para além disso, a gente vai ter uma legislação mais recente, que é o caso do Marco Civil da Internet, né, que trata da internet também, né, como uma ferramenta para o exercício da cidadania e vai trazer alguns dispositivos para proteger os direitos humanos no ambiente virtual. A gente entende que tem alguns dispositivos que são importantes, né? O artigo 29 do Marco, ele vai tratar do controle parental na internet. Então, aquilo que, né, controle parental são alguns programas que podem ser utilizados pelos pais para controlar aquilo que seus filhos acessam na internet. Porque, da mesma forma que a gente não vai deixar nossos filhos brincando num parque sozinhos, desassistidos, então, ao mesmo vai se aplicar para o acesso à internet. E aí a importância de que haja uma orientação sobre os tipos de programas que estão disponíveis, como é que eles podem ser acessados pelos pais, e o Marco vai trazer também a importância de implementar boas práticas para o uso da internet por crianças e adolescentes, né? Já no âmbito do Executivo, a gente tem o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que é um plano que foi aprovado no ano de 2000 e passou por uma revisão nos anos de 2012 e 2013, que aí vai trazer também alguns dispositivos específicos para a proteção das crianças e adolescentes no âmbito da internet. Acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui que, assim, quando a gente pensa na política pública para proteger e prevenir essas violações, aquilo que a gente faz pensando no real também é o que nós vamos fazer pensando no virtual. Então, sensibilizar os pais, sensibilizar a sociedade em geral com relação a esses crimes, né, a importância de uma mobilização intensa também da rede de proteção, da capacitação desses profissionais e, no que diz respeito à internet, uma capacitação mais específica para que quem lida com o atendimento na ponta saiba o que fazer, desde conhecer quais são os termos, né, que as crianças e adolescentes utilizam, quais são os aplicativos, então saber que existe o WhatsApp, que existe o Snapchat, que existe Facebook, que existe Orkut, enfim, isso é um elemento importante para poder fazer um bom atendimento e aí atuar tanto na prevenção quanto na proteção. Então, o plano ele vai trazer, né, os eixos que são os eixos que a gente adota para todos os âmbitos, real e virtual, que aí vai ser a sensibilização da sociedade, a capacitação dos profissionais, o fortalecimento dos órgãos de investigação, o envolvimento, né, de todas as organizações numa atuação intersetorial para a prevenção desses crimes e para a proteção das vítimas. O Comitê Gestor da Internet no Brasil ele fez uma pesquisa sobre a utilização da internet por crianças e adolescentes, né, a TIC Kids 2013.
Desculpa. E eles entrevistaram crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos e os seus cuidadores para tentar obter um retrato sobre os conteúdos que são acessados, como é que os pais e os cuidadores lidam com o acesso à internet pelas crianças, né? E aí constatou alguns resultados que eu trouxe aqui, né? Alguns gráficos que foram extraídos da própria pesquisa, né? Então, a gente tem hoje Pode passar. A gente tem hoje um aumento muito grande no acesso, né, das crianças e adolescentes. 71% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos acessam a internet por um computador de mesa ou um desktop e 53% acessam pelo celular. E aí, um destaque para isso é o aumento do acesso via tecnologias móveis, que cresceu muito da pesquisa que foi feita em 2012 para a pesquisa que foi feita em 2013. Outra coisa interessante que a pesquisa aponta é o local de acesso. Então, em 2012, 40% das crianças acessavam na sala ou outro espaço coletivo da casa. E em 2013, esse número subiu para 68%. Mas também subiu o percentual de crianças que acessam do seu próprio quarto. Então, em 2012 era 26%, que é esse segundo item aí, e em 2013 já subiu para 57%, né? O que sugere que há um acesso que não necessariamente está acompanhado de uma supervisão ou de um acompanhamento, ou que os próprios pais saibam o que essas crianças estão acessando. E, em paralelo a isso, diminuiu o acesso em espaços públicos, como cybercafé, lan house. Então, né, tem uma tendência à concentração desse acesso. Também com relação à frequência do acesso, a pesquisa traz alguns dados interessantes, né? Você tem aí, entre as crianças de 9 e 10 anos, 49% acessam todos os dias ou quase todos os dias, e quando você vai para a faixa etária de 15 a 17 anos, você tem 74% dos respondentes ao questionário acessando todos os dias ou quase todos os dias. Então, à medida que aumenta a idade da criança, aumenta a sua autonomia também para acessar, né, os conteúdos na internet. No que diz respeito ao perfil, 79% das crianças dizem que acessam mais as redes sociais e 87% acessam para fazer trabalhos escolares. Mas desses 87%, só 19% fazem isso diariamente. Enquanto que, no caso da rede social, 63% vão fazer isso diariamente. Então, tem uma preferência aí na forma de acesso, né? Com relação ao conhecimento das ferramentas, as crianças declaram que elas conhecem como fazem para mudar as configurações de privacidade e o que é visto, né, daquilo que elas postam pelas outras pessoas, mas não necessariamente elas estão conscientes sobre quais são exatamente os riscos que estão associados à exposição na internet, como, por exemplo, entrar num bate-papo do Facebook com uma pessoa que elas não conhecem, que pode ser, né, um abusador, um criminoso, enfim. Com relação à proporção de crianças que têm perfil na rede social, eu acho que é um dado também que chama a nossa atenção. 52% das crianças entre 9 e 10 anos declaram que possuem o perfil na rede social, que é a rede social mais acessada, que seria o Facebook. Só que o Facebook estabelece uma idade mínima para o acesso, que é de 13 anos. Então, assim, é um número alto. E aí, quando você vai para a faixa de 13, 14 anos e 15, 17 anos, você já tem uma explosão aí nesse acesso, chegando a quase 100% dos respondentes. A pesquisa também trouxe a questão do acompanhamento dos pais, né? E aí 81% dos pais que responderam à pesquisa afirmam que eles conversam sobre o uso da internet por parte dos filhos. 43% afirmam que realizam atividades conjuntas com os filhos na internet e só 8% acreditam que o filho tenha passado por algum incômodo ou constrangimento utilizando a internet, alguma mensagem ofensiva, algum bullying ou algum abuso, alguma violação mais grave. Mas a pesquisa traz um dado que é interessante, que é a diferença na percepção dos pais e dos filhos, né? Porque mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. 67% das crianças dizem que acham que entendem mais de internet do que os próprios pais.
E elas devem entender mesmo, né? E a preocupação dos pais com relação ao acesso é que também é um dado interessante, porque ali na primeira barra ele vai perguntar sobre, esse gráfico ele vai falar sobre qual é a permissão de acesso que as crianças têm. E ali na primeira linha, 60% dos pais permitem que a criança tenha o seu próprio perfil nas redes sociais, né? E depois, seguido de baixar músicas ou filmes na internet, assistir vídeos na internet, usar mensagens instantâneas para conversar com amigos. Isso é mais da metade dos pais permitem que os filhos façam isso, quando eles quiserem, né? E aí a maior preocupação dos pais é sobre dar informações pessoais para outras pessoas pela internet, que eles não têm essa permissão, ou comprar alguma coisa pela internet, né? Então, sugere que as crianças e adolescentes hoje podem conversar livremente, se comunicar, porque as redes sociais elas estão aí para isso, né? Mas não necessariamente com a supervisão sobre com quem elas estão conversando, qual é o conteúdo dessa conversa, ou quais vídeos elas estão acessando. E aí, então, a pesquisa traz, então, alguns dados, que 13% dos cuidadores que foram entrevistados, eles não vão realizar nenhum tipo de mediação sobre o uso da internet pelos filhos, 22% não prestam orientações específicas sobre como navegar e olhar criticamente para os conteúdos, né? E a forma mais frequente vai ser realmente a restrição do acesso, né? O que revela um problema que é a eficácia disso ao longo do crescimento da criança, porque chega uma hora que você não consegue mais proibir, né? Então, aí a gente traz agora alguns dos riscos que estão associados, né, ao uso inseguro da internet, né? E aí esses dados eles foram trazidos pelo WICMEC, que é uma organização internacional que trabalha, né, com a questão do monitoramento das violações de direitos na internet. E aí, então, hoje tem uma estimativa de mais de 1 milhão de imagens com conteúdo sexual que estão circulando livremente pela internet, com um aumento médio aí de 50 mil imagens por ano. E uma estimativa de que o abuso sexual na internet rende entre 3 e 20 bilhões de dólares por ano também. Então, é um negócio altamente lucrativo, né? E aí, algumas das tipologias que são mais comumente descritas, né, que vão encontrar os seus referenciais no marco normativo, mas não com esses nomes. Que aí seria o sexting, que é a troca de imagens com conteúdo sexual, que é feito especialmente por tecnologias móveis. E a gente tem alguns episódios aí bem tristes de adolescentes que atentaram contra a própria vida depois que essas imagens foram veiculadas, né, em redes de amigos. O sextortion, que é a chantagem mediante a posse desse tipo de imagens. E o grooming, que é a relação estabelecida entre um adulto e uma criança com objetivos sexuais. O WICMEC também traz alguns dados de que a idade média de acesso é cada vez menor, né? E o alerta para as novas tecnologias móveis que permitem uma supervisão menor do acesso. Aqui no Brasil, a gente tem no Disque 100 a descrição dessas tipologias, né, dessas denúncias de violência. Então, a gente tem dados de 2011 a 2015. Vocês vão ver que os gráficos dos anos de 2011 e 2015 são as duas pontas, tem uma quantidade menor por conta do ano de implantação, e 2015 porque os dados ainda são parciais, né? Mas você tem um número alto ainda voltado para a pornografia infantil, que é essa barra azul aí no meio, e as denúncias de grooming e de sexting que vão estar nas pontas, que ainda respondem por um percentual menor nas denúncias, né? Isso aí provavelmente também por conta do próprio conhecimento das pessoas desse tipo de prática, né, da sociedade em geral. E aí o outro gráfico, ele vai mostrar a relação, a proporção entre as denúncias na internet, de crimes na internet e crimes no real. Então, as duas primeiras colunas, elas vão falar do abuso sexual e da exploração sexual, mas isso no real, no concreto, e as demais são as categorias que eu mostrei no gráfico anterior, que respondem por um percentual bem menor das denúncias. Então, ainda há uma dificuldade também de identificar essas práticas, né? E aí talvez isso possa explicar a quantidade de denúncias. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet traz também alguns dados interessantes que permitem a gente perceber que hoje as crianças e adolescentes não diferenciam muito o que acontece no real e o que acontece no virtual. É a mesma coisa, o que eles vivenciam num lugar e no outro.
Então, enquanto 23% das crianças afirmaram que vivenciaram situações de aborrecimento, a pergunta era direcionada para elas relatarem qualquer tipo de situação, dentro ou fora da internet. Desses 23%, 59% afirmaram que a situação foi vivida na internet. 21% reportaram a prática de bullying e 13% de terem acessado conteúdos sexuais. E 29% declarou que foi exposto a conteúdos sexuais, sendo que 48% afirmaram que a situação foi vivida na internet. Então, há uma tendência aí ao crescimento do acesso a esses conteúdos, né? E 21% afirmaram que tiveram contato pela internet com pessoas desconhecidas, sendo que desses 35% chegaram a se encontrar com a pessoa que conheceram na internet, né? O Disque 100 também traz os dados sobre a violência psicológica, né? E aí algumas das situações vivenciadas pelas crianças na internet também tem a ver com a violência psicológica, que pode ser a ameaça, a hostilização e a humilhação, que aí são as 3 colunas maiores aí do gráfico, né? Então, diante desses dados, a gente percebe que existe uma necessidade de uma atenção maior para pensar o que as crianças estão acessando na internet e a própria forma como esses conteúdos são acessados, né? Então, hoje o que a gente percebe é uma demanda realmente por trabalhar o acesso seguro, adequado, positivo das tecnologias, né? Da internet e das tecnologias móveis, na ideia de uma cultura de respeito ao próximo, tanto no real quanto no virtual. A questão do fortalecimento da integração dos canais de denúncia e de tratamento das informações, que hoje a gente tem o Disque 100, que é uma ferramenta poderosa, acessa o país inteiro, é bastante conhecida. Para além disso, também a gente tem um aplicativo que é compatível com smartphones para fazer as denúncias de violência, né, contra crianças e adolescentes, que é o aplicativo Proteja Brasil. E aí a importância da gente trabalhar no fortalecimento desses lugares, porque a denúncia ainda é um meio de visibilizar e também coibir esse tipo de prática, né? Também é importante a gente pensar na orientação para o uso seguro da internet, como eu estava falando no começo, ações que possam trabalhar a capacitação dos profissionais, né, da rede de proteção, mas também os pais e mães, para que eles saibam, né, desses perigos, porque pela pesquisa a gente percebe que há uma diferença na percepção, né, e também para as próprias crianças com relação à autoproteção e ao autocuidado. A utilização da internet, né, é uma ferramenta positiva que pode abrir muitos horizontes, mas ela tem que ser utilizada também de acordo com as fases de desenvolvimento do sujeito. Então, hoje a gente também vê a tecnologia como uma muleta para os pais e mães que não podem dar atenção para o filho em um determinado momento e deixam lá no tablet, na televisão, no celular, sem nenhum controle, sem saber o que eles estão acessando. Então, é pensar o que é que cada fase de desenvolvimento, né, demanda na relação com a tecnologia. Um exemplo simples é uma criança de até 2 anos não vai aproveitar nada na sua relação com o virtual, mas ela vai aproveitar muito mais de ter pais e mães atentos ali com elas e brincando, né, no presencial, que é disso que elas se beneficiam. Também a importância nas ações de repressão, né, e aí uma maior integração aí nas estruturas para pensar o bloqueio, a retirada de páginas, sem que isso prejudique as investigações e a proteção das vítimas, né. Então, hoje as ações da Secretaria de Direitos Humanos, elas estão pensadas dentro desses eixos, tanto para atender a demanda para prevenção. Acabou meu tempo, né? Para a prevenção no real como no virtual, né? E aí a ideia que a gente traz no final é de que o que é crime no real é crime no virtual e que a melhor estratégia ainda é a prevenção. Obrigada. Agradeço a senhora Heloísa de Almeida Prado Botelho Egas e convido já a se fazer presente na mesa o senador Magno Malta, que foi presidente da CPI que investigou a prática dos crimes de pedofilia na internet. Como o senador tem outros compromissos,
Eu passo a palavra, então, ao senador Magno Malta, pelo tempo de até 20 minutos para a sua exposição. Quero cumprimentar a todos, senhor presidente, vice-presidente, senhores deputados, a imprensa. Agradecido pelo convite, honrado, até porque passei por essa casa e foi aqui, penso que desse plenário 4, que eu presidi a maioria das audiências e oitivas da CPI do narcotráfico do Brasil. Naquela ocasião fui deputado federal, na época junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá, e recebi com muita alegria. Penso, senhor presidente, eu não trouxe um data show, até porque na minha cabeça eu fui chamado a colaborar com o que eu vi, com o que produzimos e aquilo que o tempo foi nosso inimigo, não tivemos como, e que a gente pode oferecer até para que possa, nas propostas no relatório final dessa CPI, ser incluído para se mandar às autoridades, ao Ministério Público. Após a operação demandada pela Espanha, chamada Operação Carrossel, que prendeu 200 computadores e alguns possíveis pedófilos que operavam esses computadores no Brasil, que essa operação foi demandada pela Polícia Federal da Espanha, num processo investigativo de um dos primeiros processos envolvendo a internet das polícias do mundo inteiro, Operação Carrossel. Eu já havia pedido essa CPI e que parecia que era um crime que não tinha tanta demanda nem volume, que na verdade ele era muito mais fantasia de outras pessoas e que quem sabia muita coisa de pedofilia dizia o seguinte: é um pai desempregado bêbado que abusou da enteada. Isso era uma frase cunhada. Abusou da enteada. Parecia que era coisa de gente pobre, desempregada, e que abusava da enteada, e que esse crime realmente não tinha o volume que tinha. É tanto que nós fomos pegos tão desprevenidos com relação à chegada da era cibernética no Brasil, que além de não ter legislação, nós tecnicamente não estávamos preparados. Até 2006. Para que isso pudesse, para que nós pudéssemos operar, embora o esforço da Polícia Federal tivesse sido muito grande. Então, a mídia mostrou a prisão de todos aqueles computadores, os pedófilos sendo pegos em casa, e os computadores. 2 anos depois, os computadores, a Justiça paga um mico, porque não tinha legislação, foi obrigada a devolver 200 computadores de 200 pedófilos e um mico maior, que não pôde mantê-los presos, porque nós tínhamos uma legislação no Estatuto da Criança e do Adolescente que protegia o pedófilo. Na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós mudamos tipificação de condutas e criamos outros crimes e aumentamos pena nas tipificações que existiam, uma coisa que existia era o seguinte: de crime cibernético no Estatuto da Criança e do Adolescente, só se tornaria criminoso o indivíduo que fosse pego teclando como remetente ou como destinatário e fosse pego na hora e no flagrante. Fora disso, ele não tinha crime. E não tinha na nossa legislação qualquer regra de punibilidade para alguém que armazenasse imagens de abuso de criança na internet. 20 países no mundo, deputado Espiridião a quem abraço, que tinha essa legislação, mas nós não estávamos inseridos. Em 2006, descobrimos que nós estamos entre os 3 maiores abusadores do planeta e em consumo de crime de pedofilia na internet nós continuamos sendo o primeiro. Nós ainda continuamos sendo o primeiro. O que aconteceu naquela ocasião? O que você tinha era crimes cometidos por políticos no interior e que estavam debaixo da perna de algum desembargador, ou de algum juiz, ou de algum delegado, que disfarçava o inquérito, não chegava a lugar nenhum. Com a chegada da internet, a crença dos criminosos é que era um terreno inviolável e lhes abriu portas para que eles pudessem navegar livremente, e as grandes quadrilhas do mundo inteiro se juntaram no sentido de fazer dinheiro fácil e com muita velocidade, porque na internet você não opera você não opera com cheque, nem com espécie, e não opera também com promissória para pagar depois. Você dá seu número do cartão de crédito e já foi. Então criou-se uma facilidade e as grandes empresas, elas começaram então a colocar os seus receptores, ou seja, as suas residências em paraísos fiscais para dificultar mais a investigação. Confesso que tudo que eu tinha naquele momento era isso, até que trouxe o procurador federal, e aí eu vou fazendo as minhas sugestões, doutor Suyama, um procurador federal de São Paulo, que
já vinha brigando com a Google no Brasil há 4 anos. E a Google fazia com o Brasil o que eles fazem ainda com parte do mundo. Eles chegam no país e eles não estão dispostos a receber ordens e nem respeitar a lei de ninguém. E lá atrás não se tinha uma legislação até que eles pudessem respeitar, mas minimamente nós tínhamos, porque nós tínhamos o Código do Consumidor. E a nossa lei diz que quando uma empresa multinacional se instala no nosso país, ela passa a ser empresa nacional. Então, minimamente, nós tínhamos o Código do Consumidor. Mas o que acontecia é que um pai ia chorando atrás do Ministério Público e dizia, olha, esse cara pegou a foto da minha filha, colocou um corpo nu, postou na internet, e o que é que eu faço? O promotor olhava aquilo e mandava uma notificação para a Google. Ele recebia na quinta e jogava na sexta, como se nada tivesse acontecido. Um pai desesperado, juiz, não existia como barrar aquilo. E contrataram uma grande banca de advogados de São Paulo para que ajudasse a Google a não cumprir a ínfima legislação que ainda nós tínhamos no país, e eles debochavam de tudo isso durante 4 anos. O doutor Suyama vem lutando com aquilo e juntou-se o doutor Tiago, um baiano, doutor Tiago, da SaferNet, que é uma ONG que milita de forma... E eu, então, posso sugerir que vocês estão tratando de crime cibernético, que convide o doutor Tiago. Não convide ele para fazer parte da assessoria. Foi o que eu fiz, que foi a minha salvação. Convidei o doutor... o Jean Willis está dizendo que o conhece também. Já foi, né? Foi convidado? Mas eu proponho que se convide ele para fazer parte da assessoria. Ele assessorou 3 anos a CPI, ele assessorou, juntamente com o doutor Suyama. E eu fui buscar na Polícia Federal o doutor Sobral, que é um delegado responsável pelo crime cibernético na Polícia Federal. E a Polícia Federal do Brasil foi a que mais avançou no mundo na questão de crime cibernético. Foi nós que mais avançamos tecnicamente. E esse está preparado também para se juntar. E não tenho dúvida de que a Polícia Federal, superintendente, haverá de liberar o doutor Sobral e que o doutor Tiago, se chamado, também virá. E também o Suyama do Ministério Público Federal. O que eles haviam feito? Ele havia feito uma ação contra a Google. E a Google simplesmente não comparecia em nada e o seu presidente, doutor Alexandre von Hagen, debochava de tudo. Nós tínhamos o Orkut no Brasil naquele momento de 2006. E o Orkut não foi criado para o Brasil, o Orkut foi criado para o mundo. Mas o Brasil assimilou mais do que os outros. Nós tínhamos 32 milhões de brasileiros no Orkut e 22 milhões de indianos. Era o Brasil e a Índia. E o Brasil vivia seu drama com o Orkut, porque ali todas as coisas aguçaram. E você tinha site de todo jeito. Você tinha site lá de desfile para se tornar modelo, quando uma criança entrava, a mãe entrava, era um site de pedofilia. Você tinha site de música brasileira. A pessoa entrava lá para ouvir música, era um site de pedofilia. E essa coisa se ramificou de uma forma veloz e muito grande, sem que nós tivéssemos ferramenta para nos dar legalidade ou tecnicamente preparados para podermos entrar. O que é que acontece a partir daí? Eu convoquei a Google para vir depor na CPI. O Ministério Público Federal me disse, eles não vêm, eles são debochados, não vão vir. Não, vão vir sim e tal. E convoquei o doutor Alexandre, ele me manda uma carta, dizendo, parabéns, senador, que iniciativa maravilhosa, o Brasil precisava disso, nós estamos à disposição, a Google vai participar, eu também, nós temos família, isso precisava, como se ninguém nunca tivesse feito nenhuma ação contra eles. E eu mostrei a carta para o doutor Tiago e para o doutor Suyama. Está vendo aqui? O cara tem sensibilidade. Vocês estão dizendo que não tem. Eles disseram, mas ele não vem. A nossa audiência era na quinta com ele. Na quarta tarde ele manda um e-mail, um fax para mim. Lamento, chamado em São Paulo, ou chamado nos Estados Unidos para uma reunião urgente da diretoria da Google, mas continuo dizendo que essa CPI é maravilhosa, que essa CPI é linda, que vocês estão fazendo um grande trabalho, mas não vou comparecer não. Mas eu mantive a convocação dele e na quinta-feira eu o reconvoquei coercitivamente, pedi à Polícia Federal para buscar. E aí, logo em seguida, vou para meu gabinete, 1h30 depois, me telefona o doutor Márcio Tomás Bastos, que havia sido ministro da Justiça, falou, senhor Magno, você convocou o presidente da Google? Eu falei, convoquei. Então você me dá pelo menos 10 dias aí, porque agora eu sou advogado deles. Eu lhe dou um mês. Porque você foi ministro do Brasil, você vai ajudar esses caras e fazer esses caras cumprir a lei no Brasil. Vou te dar um mês. Não precisa de um mês, não, eu te dou 15 dias. Tá bom. 15 dias depois, ele trouxe o doutor Alexandre von Hagen, ele veio depor e, depois de mostrarmos o universo de provas
e de violações da Google, ele decidiu assinar um termo de ajuste de conduta, e aí também eu faço outro indicativo, que vocês peçam ao Senado, como CPI, de uma forma oficial, o termo de ajuste de conduta que a Google fez, que ele precisa ser reconferido. Com quem? Ministério Público, né? Assinou com o Ministério Público, com a CPI, com todo mundo. Não, mas o departamento de conduta... Assinou com o Ministério Público. Porque nós assinamos juntos, né? A CPI assinou junto. E o Senado tem. E é muito mais fácil chegar pelo Senado mais rapidamente do que... Mas é importante também pedir ao Ministério Público, até porque o Ministério Público se fará presente numa audiência tão importante. Interrompendo, eu acho que é importante pedir ao Ministério Público, aí já como nós estamos aí muito bem representados pelo subrelator do setor, mas é importante pedir ao Ministério Público se o Ministério Público tem o acompanhamento desse termo de ajustamento de conduta. Exatamente. E muitas vezes o termo de ajustamento de conduta vai se depreciando pelo decurso de prazo. E ele virou e o Google virou um doce logo no seguida, porque assim que ele disse que assinaria o termo, eu anunciei a quebra do sigilo da Google no Brasil. E os jornais do mundo inteiro dizem assim, Brasil surpreende o mundo, abrindo o sigilo da maior operadora de internet do planeta. E ele ficou muito surpreso, viu, quando ele olhou para o Dr. Márcio e falou assim, mas eles vão pedir para o judiciário. Eu falei assim, não, está quebrado, pediu, está quebrado. E 15 dias depois nos entregaram discos rígidos vindos dos Estados Unidos, achando que nós não teríamos capacidade para abrir. O Prodazem abriu, nós abrimos, montamos uma sala muito bem aparelhada, abrimos, e eu confesso aos senhores que as primeiras imagens eu vi a degradação da humanidade, eu vi o esgoto com que nós estamos sendo conduzidos. Para vocês terem uma ideia, ali tinha imagem de pediatra abusando de criança de 30 dias de nascido. De religiosa abusando de criança no altar. Quando eu falo religiosa, não estou me referindo só a padre, não, estou referindo a pastor também, porque eu tinha imagem também de pastor abusando de criança em cima da mesa que ele celebrou a ceia. Imagem de pai e mãe tirando criança no berço. Uma imagem que me chocou muito, ele estuprando uma criança com o cabo de um martelo de 1 ano de idade, enquanto a mãe estuprava o ânus da criança com o dedo. De tudo que vocês possam imaginar. Dessa lama que a doutora estava falando aí, dos valores a partir de 3 bilhões que o mundo movimenta com isso, tem preço para imagem de criança com síndrome de Down sem roupa, tem preço para criança com síndrome de Down com roupa, porque tem pedófilo que a tara dele é criança com síndrome de Down. Nós prendemos o juiz Branquinho de Tefé, um desgraçado, que só a imagem desse cara, eu tinha 490 imagens desses, 490 mil imagens. E eu tinha mais de 600 fotos desse cara, só de crianças ribeirinhas, com verme, catarro no nariz, que ele levava para abusar dentro do fórum. Ao abrir o sigilo, nós mandamos para o mundo o que nós pegamos. Porque quando você pega um pedófilo na internet, fala assim, pô, fez uma operação dessa, só pegou um cara. Não pegou um cara, ele é um alvo. A operação na internet, o crime é cibernético. Ele pode estar ligado a 1000, como está ligado a 1 milhão. E aí, ao pegar o alvo, você opera com as polícias, com a Interpol do mundo inteiro, com as polícias federais do mundo inteiro, e acontece. Com a CPI da pedofilia no Brasil, o mundo inteiro começou a prender os pedófilos. Acontece um crime em São Paulo, acontece o crime da menina Isabela Nardoni, jogada pela janela, que todos se lembram. Ao ser jogada pela janela, o pai aparece numa imagem, não sei se vocês se lembram, lá embaixo, desesperado, como se uma terceira pessoa tivesse jogado a criança lá embaixo. E ele fica gritando, e aparece um policial, um tenente, que foi lá fazer a varredura do local. Ele chegou sem ser chamado. Ele foi fazer a varredura. Na verdade, ele foi lá olhar a posição que a criança caiu, para olhar as partes genitais da criança. Porque ele era pedófilo, suicidou 3 dias depois, não sei se vocês se lembram, que nós, numa operação em São Paulo, pegamos ele falando com um Márcio, aqui um suposto pai de santo, porque eu nem imagino que um homem que mexa com religião afro, padre, que pastor, prendeu o pastor, prendi o Monsenhor de Alagoas, prendi os padres de Alagoas, mas no fundo eu nunca prendi padre nenhum. A CPI não prendeu o padre, nem prendeu o pastor, nem prendeu o pai de santo. Nós prendemos criminosos que abusavam de criança, que é padre não abusa de criança, pastor que é pastor não abusa de criança. E um tal de Márcio falava nessa ligação com esse tenente, dando a ele a sobrinha dele de 9 anos de idade e uma de 7. E eles marcaram um encontro. E, com essa operação feita conjuntamente com a Polícia Civil de São Paulo,
nós chegamos no tenente. E ao chegar na casa dele, a esposa dele é uma mulher de bem, mora no condomínio, um homem respeitado, porque pedófilo é um sujeito acima de qualquer suspeita, qualquer um põe a mão no fogo por ele. E ele percebeu, tem um mandado de prisão contra o senhor. E ele disse, eu vou aqui agora trocar roupa, vocês só me esperem um pouco. Entrou e só o pipoco, o vidro, que ele deu um tiro na cabeça dentro do banheiro, e suicidou. Eu marquei um encontro com o presidente Lula, que era o presidente, para ele receber a CPI da pedofilia. Ele recebeu. E eu separei 3 imagens para mostrar para ele. Uma era desse tenente. Uma imagem chocante, desse, Deus que me perdoe. E mais 2 outras imagens, mas ele só conseguiu ver essa. E eu quero confessar para vocês que eu nunca vi um sujeito tão desesperado, angustiado, esmurrando as paredes, batendo na janela, e suando o pescoço, suando a cabeça, e sem saber o que fazer, dizendo que vai haver um problema, que o povo vai matar na rua, isso não se faz, o que é que nós vamos fazer? Olha, está aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, presidente. Nós precisamos alterar o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele permite armazenamento. O que nós precisamos é criminalizar a posse do material pornográfico. E com 60 dias, a lei estava pronta. Nós alteramos o 240 com 60 dias, que, aliás, depois rendeu para ele 7 prêmios na ONU só de ter sancionado essa lei. E nós entramos no universo, nós nos tornamos o 21º país do mundo que alterou essa legislação, criminalizando a posse do material pornográfico. Razão pelas quais, hoje, o país pautado nessa questão, as pessoas têm coragem de falar. Não é que aumentou. Eles viviam debaixo de um terreno sujo. Hoje as pessoas falam. Por quê? Tornou-se crime. A criminalização da posse. A polícia podia prender e podia fazer o inquérito com ele preso. Ao alterar o 240, nós criamos imediatamente a Lei Joana Maranhão, que eu te fiz questão de dar o nome da Joana Maranhão, que veio cooperar na CPI, porque Joana Maranhão foi abusada pelo técnico dela na infância, e ao entrar contra ele, depois de 20 anos, aos 19 anos de idade, ele a processou por difamação e calúnia e pedindo quantias muito altas. A mãe de Joana é uma médica, que chorava muito, dizendo, Joana me deu sinais o tempo inteiro de que estava sendo abusada, porque uma criança abusada não fala, porque tem uma imposição do medo sobre ela. E algumas que não têm imposição do medo não fala porque acha que a culpa é dela, que foi ela que cooperou para que isso acontecesse, então ela tem medo de falar. Mas ela dá sinais. Ela passa a fazer xixi na cama, ela cai no rendimento escolar, ela fica obesa, passa a comer demais ou passa a comer de menos, ou quer viver sempre na casa do pedófilo, ou odeia ir para a casa do avô. E ninguém desconfia, porque alguma coisa está acontecendo por lá quando ela vai. Então ela começa a sinalizar, e ela disse, olha, Joana sinalizava e eu não entendia, mesmo sendo médica. Pois bem, o que aconteceu ali? Ao criar a Lei Joana Maranhão, o que fizemos? Porque antes era uma ação pública privada. O sujeito abusava de uma criança, o Ministério Público só poderia denunciar se a família autorizasse. E naquela época a família não autorizava, porque podia ser alguém da família, não queria expor a criança, não queria expor alguém da comunidade, o professor, ou o padre, ou o pastor, ou o avô, ou o tio, ou mesmo a família ficar exposta, porque era vergonha para a família naquele momento. Então, se autorizasse, o Ministério Público denunciava. Se não autorizasse, a lei dizia o seguinte, ao fazer 18 anos, esta criança, então, tem 6 meses para poder denunciar o seu algoz e abrir-se um inquérito de crime. Mas ninguém sabia dessa lei. Então, após 6 meses, não tinha crime, porque ninguém denunciava ninguém. O que nós fizemos é que deixou de ser uma ação privada. A ação agora é pública. O Ministério Público não precisa de ninguém para poder denunciar um pedófilo. E a pessoa abusada não precisa mais de 6 meses após os 18, se não houver denúncia na infância. Ela tem o tempo todo. A razão pela qual Xuxa, aos 49 anos ou 48, falou que foi abusada na infância e falou que foi abusada pelo namorado da avó, porque já tinha uma lei que protegia, que foi uma lei, uma alteração também do Estatuto da Criança e do Adolescente, feita por nós no Estatuto da Criança e do Adolescente. Digo, por mais que nós avançamos, eu relatei o projeto que tornou crime hediondo. Na verdade, eu escrevi o projeto e o senador Alfredo Nascimento, que hoje é deputado federal, assinou como proponente, propôs o projeto e eu relatei o projeto. Quando nós tornamos crime hediondo. E digo aos senhores que nós somos um dos poucos países no mundo em que o crime de abuso de criança se tornou crime hediondo. Mas como os senhores investigam crime cibernético, eu quero dar alguns caminhos para que vocês possam reeditar e, como disse o senador, o deputado Espiridião a mim, chamá-los aqui de volta. O que havia necessidade? Quando tinha uma criança abusada que você pedia a quebra do sigilo do abusador, as operadoras de telefonia passavam 6 meses, 1 ano,
2 anos, e imagino eu, sem medo de errar, para tratar isso de forma seletiva, para saber quem eram aquelas pessoas que estavam pedindo quebra de sigilo, para depois de 6 meses, 1 ano, devolver dizendo assim, não encontramos nada. Uma empresa de telefonia não pode dizer não encontrei nada, porque não existe internet sem linha de telefone. Então, identificado o IP, que é o endereço eletrônico de alguém, como se fosse o endereço da minha casa, você identifica o IP, você quebra o sigilo do IP, você chega no telefone do indivíduo. Como com uma criança que corre risco de vida, uma criança que está sendo abusada, você vai esperar 6 meses para que ele dê para o delegado que está no inquérito a quebra do sigilo, ou dê para o Ministério Público, para quem pediu. Nesse termo de ajuste de conduta, assinado com todas as operadoras, presidente e relator, Oi, Claro, todas elas, nós tivemos mais de 8 meses de reuniões, e eles resistiam não fazer o termo de ajuste de conduta, porque dizia que ia se dispor de muito dinheiro para poder mudar o equipamento para dar o que nós estávamos pedindo. E nós começamos a tratar dizendo o seguinte, olha, a vida de uma criança, a vida, o moral, o emocional, o psicológico, o familiar de uma criança, vale muito mais do que os milhões que vocês estão ganhando. Aliás, mentindo muito, porque vende serviços que eles não operam, ainda hoje. A TIM foi a primeira que assinou o protocolo dizendo que assinaria. A Telefônica fez uma rebelião com todas as outras para não assinar. Em seguida veio a Oi e assinou. O fato é que nós assinamos termo de ajuste de conduta com todo mundo, e aí eu proponho aos senhores, ao relator, que convide de novo essas operadoras de telefonia aqui, porque existe um termo de ajuste de conduta que é o seguinte: em risco de morte, eles são obrigados a entregar o sigilo em 2 horas de uma criança. Uma criança correndo perigo, que não tem crime de morte, em 24 horas, no máximo 48 horas, eles têm equipamento para entregar. Isso tudo ficou acordado, está num termo de ajuste de conduta, ponto. Eu não sou mais presidente da CPI. O controle é do Ministério Público e da dignidade dessas operadoras de fazer valer. Por isso é importante se ter um delegado federal, um delegado da Polícia Civil que opera nessa área de crime cibernético, para poder ouvi-los, para saber se quando eles solicitam, existe resposta. E um promotor nessa assessoria de vocês. É a sugestão que eu faço, até porque eu presidi 2 CPI de muito sucesso, de muito resultado, aliás, porque eu tinha uma assessoria, eu só iniciava com essa assessoria. Então, a minha assessoria tinha o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, e você tem um corpo de assessores que trabalha 24 horas por dia e técnicos da casa para poder produzir essa legislação de que eu acabei de falar aqui. Mas uma das mais importantes, deputado Fábio, é que nós assinamos também um termo de ajuste de conduta com os operadores de cartão de crédito. Veja, esse é o mais importante, porque ninguém comprou isso com cheque. E eles assinaram um termo de ajuste de conduta conosco, e agora, estava no Senado, já está aqui na Câmara para ser votado, e aí seria muito importante que essa CPI chamasse para si, essa CPI, junto com o presidente, e fizesse votar rapidamente, que é um projeto da nossa autoria, que foi votado no Senado, que institui o policial sem rosto, que nós trouxemos de uma lei, de uma ação do Ministério da Justiça junto com o NCMEC americano, dos Estados Unidos, que é uma ONG, acho que a doutora até citou o nome do NCMEC aqui, que é uma ONG que opera junto com o governo dos Estados Unidos todas as questões que envolvem crianças, desde abuso até desaparecimento. O policial sem rosto é um policial treinado. As operadoras de cartão de crédito iriam fornecer um cartão navegador para que esse policial, designado por um juiz, ele possa navegar com esse cartão navegador nesse site de pornografia infantil sem ser identificado e podendo se identificar como uma criança. Nós enrolamos e está por aqui como enrolou tanto a difusão vermelha, graças a Deus foi votado, mas depois de tanto tempo nós já podíamos ter feito muita coisa se a difusão vermelha já tivesse se votado lá atrás. Gostaria também que houvesse dessa CPI de crime cibernético, porque o projeto nosso proibiu as embaixadas do Brasil dar visto a qualquer cidadão que respondeu crime de abuso de criança no seu país. A
qualquer cidadão que está sendo investigado por crime de abuso de criança. O grande drama do Nordeste, hoje, são pessoas que respondem crime por abuso. E por essa onda de mostrar mulheres nuas no Brasil, muitos operadores de abuso de criança, de menores no Brasil, no Nordeste e na Amazônia, eles vendem os pacotes de pesca. E não é nada disso. Eles vêm para fazer orgias com menores aqui no Brasil. Foi esse cuidado que nós tivemos ao votar essa legislação. Pois bem, presidente, o que acontece? Acontece que o Brasil virou o paraíso e a gente não podia prender. Nós não podíamos prender. O sujeito tem um mandado de prisão no país dele, a polícia que não podia prender, nem a Polícia Federal, porque nós não tínhamos a difusão vermelha. Só para explicar, eu sei que todo mundo sabe o que é difusão vermelha, mas explicar novamente, a difusão vermelha, assim, tipo, quando o Cacciola deu aquele desfalque no mercado financeiro aqui e fugiu, ele chegou na Itália e de vez em quando o jornal mostrava ele andando de moto, passeando, não podia ser preso, porque o Brasil não tinha difusão vermelha. O Brasil não tinha. Pediu, mas nem o Brasil tinha e nem a Itália tinha difusão vermelha. Mas um dia ele descuidou e foi passar um final de semana no Reino Unido. E o Reino Unido tem. E a Interpol estava olhando para ele, botou a mão e entregou ele para cá. Foi a difusão vermelha. Principado de Mônaco. Eu até lamento porque Tuma, a Polícia Federal, defendia tanto esse projeto e o Tuma morreu sem ver ele aprovado a difusão vermelha que está à nossa disposição. E dizer que se essas operadoras de telefonia vier à CPI, para que esses termos de ajuda de conduta sejam revistos e agora melhorados, porque nós avançamos. Via essa CPI, a Google, até porque a Microsoft sempre colaborou muito mais do que a Google e que certamente também deve ser chamada, porque nós avançamos em tecnologia. O crime cibernético também avançou. Então, para ouvir essas operadoras, melhorar esses termos de ajuda de conduta, é um grande serviço prestado ao país. Gostaria de dizer também que uma coisa que eu não pude fazer, propus, e quando fui assinar como relator da lei que tornou crime hediondo o crime de abuso de criança, a presidente Dilma convidou a Xuxa, Sérgio Reis, o deputado acabei de falar aqui, senador comigo, a presidente lá do meu partido, esqueci, Alfredo Nascimento, se ele estiver vendo depois vai até cobrar isso, Alfredo Nascimento, e a ministra Maria do Rosário, a ministra Ideli Salvati, numa mesa para poder sancionar essa lei. Eu fiquei calado o tempo inteiro, porque era muito reverência para a Xuxa o tempo inteiro, até respeito isso, porque no outro dia eles queriam aprovar a lei da palmada também, e a Xuxa estava aí para ajudar a dar essa força. Nós estávamos entrando para os últimos preparativos para começar a Copa. Eu disse, presidente, eu posso fazer uma sugestão? Ela disse, pode, até porque a Xuxa está aqui. E eu queria que vocês observassem isso que eu vou falar aqui agora. A Xuxa é uma divulgadora do Disque 100. O Sérgio Reis também. São divulgadores do Disque 100, por isso estão aqui. Presidente, a senhora conhece bem o Disque 100? Perguntei ao presidente da República. Por que o senhor me pergunta? Porque eu acho que a senhora não conhece. Eu vou dizer à senhora o que é o Disque 100. O Disque 100 é uma propaganda enganosa. As pessoas que ouvem abuso de criança, disca 100, ela vai no orelhão, disca 100, corre, vai para a janela de casa, fica esperando a polícia chegar, porque a criança está abusada do lado. A polícia nunca vai vir. Sabe por quê, presidente? Porque o Disque 100 é um call center que atende no Ministério da Justiça. E a partir de 18 horas não tem mais ninguém no call center para atender. Enquanto a pessoa pensa que discou 100 a polícia vai chegar, é assim. Discou, a pessoa atendente do call center atende, anota o que a pessoa está falando. Tem uma criança sendo abusada aqui em Cabrobó, em Pernambuco, na rua tal, no bairro tal, tal. Beleza, tal, calma, não sei o que, tal, nós vamos, tal. Isso vai para o Procurador-Geral de Pernambuco, chega no Ministério Público, ele reenvia para o promotor de Cabrobó, que, sendo Cabrobó, deve ser um promotor que atende a uns 3, 4 cidades.
E esse cara pega aquilo, se ele tiver sangue no olho, ele vai abrir uma investigação. Se ele não tiver, chega na quinta e vai para a sexta. Então não adianta você ter no aeroporto, Disque 100, o abusador de criança que entrou aqui, o abusador de menor, ele entra, abusa, fica nos 4, 5 dias, nos 30 dias de turismo, vai embora e ninguém bota a mão nele, a não ser que seja um sujeito que já está sendo monitorado, um motorista de táxi que está sendo monitorado porque leva pedófilo, uma investigação acontecendo, mas não que haja uma resposta do chamado Disque 100. E eu disse ao presidente, presidente, vai chegar a Copa do Mundo, posso fazer uma sugestão à senhora? A senhora é presidente da República, chame o presidente de todos os tribunais, e essa é uma sugestão que eu faço, de todos os tribunais de justiça do Brasil, chame todos os procuradores gerais do Brasil, nós somos um país pequeno, para que os promotores, para que os presidentes de tribunal criem uma vara específica para tratar de crime de abuso de criança. Ponto, uma vara. E o Ministério Público, por sua vez, crie uma promotoria, alguns têm, outros não, uma promotoria específica para dar resposta a crime de abuso de criança só. Então você tem essa promotoria aqui e você tem aqui uma vara dentro do tribunal, com o juiz para tratar só dessa questão. Eu disse, a senhora vai alegar para mim que não tem estrutura. E realmente não tem estrutura. Mas já existe uma estrutura na delegacia da mulher. Eu faço a sugestão à senhora. Está vindo uma Copa do Mundo aí, que essa estrutura, tanto da vara, criada pelo tribunal, e dessa promotoria criada pelo Ministério Público, que vai para dentro da delegacia da mulher. Porque nós teremos celeridade nesses crimes de abuso de criança. Nós teremos celeridade nesses crimes de abuso de criança. Mas fica as pessoas... E Xuxa ficou me olhando assim. E no final, ela chegou perto de mim e falou assim, senador, eu não sabia que era assim, não. Mas é assim. É assim. Então você pode ligar para o Disque 100 de noite, de madrugada, que a coisa não funciona. O cidadão comum, simples, que vê um filho, um vizinho sendo abusado, uma criança numa escola, ele diz que mas a rádio patrulha não vem, o policial não chega, porque primeiro passa pelo call center e depois... E o Disque 100 é para um processo investigatório. É para um processo investigatório. É um processo investigatório que começa com o Ministério Público. De maneira que eu faço sugestões dessas pessoas que eu indiquei, que são pessoas que tratam dessa questão, principalmente o doutor Tiago e o doutor Sobral, da Polícia Federal, e também não sei onde é que anda o doutor Suyama, mas é um procurador federal duro, aguerrido, que fez essa briga pelo Brasil com a Google, e que a Google volte para falar desse termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público e também as operadoras de telefonia no Brasil também volte, porque nós avançamos e sem dúvida alguma, tem reparos para fazer nesses termos de ajuste de conduta. E que a CPI levante todas as propostas de crime cibernético, de abuso de criança que vieram do Senado a partir da CPI da pedofilia, que tem alguns aqui, e os senhores podem juntar isso e... juntamente com fazer uma pauta com o presidente e pedir para dar celeridade respondendo à sociedade. No mais, eu agradeço, não sei se era isso exatamente, né? Mas foi isso que nós conseguimos produzir. Agradeço ao senador Magno Malta pela relevante contribuição com a experiência da CPI contra a pedofilia e com certeza nós estamos aqui com a presença do relator Amin, os subrelatores aqui que também estão presentes e também a mesa vai, obviamente, pegar essas sugestões para que a gente possa dar andamento aos trabalhos junto com a nossa presidenta Mariana, que não está presente hoje por questões familiares, mas para que a gente possa dar eficácia ao nosso trabalho, que é um trabalho importante que envolve não só a questão dos crimes contra criança e adolescente, mas também uma série de outras questões. Mas, com certeza, esse é um dos temas que tem maior apelo aqui na nossa... Não tenha dúvida. CPI. É isso que eu estou dizendo, tem que melhorar os termos de ajuste de conduta, porque nós avançamos. Vocês estão falando de outros crimes. Crime que o sujeito está aí violando imagem de pessoas. E em alguns casos, quando a investigação, por exemplo, como o da Carolina Dickmann, que se foi até o final, e a elucidação desse crime e como se investigou propõe algumas coisas, algumas mudanças na legislação, eles têm que estar inseridos. As operadoras de telefonia têm que estar inseridos. Eles têm que estar inseridos. O Google tem que estar inserido. A Microsoft tem que estar inserido.
Então, é muito importante. Eu tratei muito dessa questão da criança, porque foi aí que a gente começou com essa legislação. Agora, da questão dos adultos, por exemplo, essa investigação de site, principalmente, trazer aqui os operadores de cartão de crédito, porque os pedófilos que vêm para cá e viola direito também de adultos, e os que fazem o crime a partir daqui, que montam essas empresas, é muito importante ouvi-los. Então, esse momento de refazer esse sistema de ajuste de conduta, melhorar essa legislação e proteger as pessoas no país, porque nós ainda, com tudo que fizemos com o marco da internet, avançamos, mas ainda parece que somos terra de ninguém. Muito obrigado, senador, pela sua contribuição. Acho que pela modéstia, o senador Magno Malta não citou, ele também na CPI do narcotráfico conseguiu desbaratar grandes quadrilhas, inclusive ele que foi responsável pela internação federal do Fernandinho Beiramar. Obrigado. Então, concedo a palavra ao senhor Pedro Afonso Duarte Artung, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu queria agradecer o convite e contribuir com a nossa visão com relação às violações... Claro. Com relação às violações de direitos Só um minuto, o senador vai ter um compromisso agora no Senado, vai ter que se retirar, mas a gente agradece pela contribuição. Desculpa, passo a palavra ao Pedro. A nossa contribuição com relação às violações de direitos da criança e do adolescente no âmbito da internet. Inicialmente, é importante esclarecer que o CONANDA é um conselho nacional criado na lógica da Constituição Federal de 1988, que é um colegiado paritário entre a sociedade civil e o governo federal, com o objetivo de deliberar e fiscalizar e controlar as políticas públicas de atendimento relacionado a crianças e adolescentes no Brasil. Como a Heloísa já comentou, eu também trouxe os dados do Kids Online 2013, que é uma pesquisa referência no uso da internet por parte de crianças e adolescentes no Brasil. E eu só gostaria de destacar um outro dado que ainda não foi falado, com relação à publicidade direcionada a esse público de crianças e adolescentes no ambiente digital. E a gente vai falar sobre isso. Eu queria então já deixar esse dado, que 61% dos entrevistados nessa pesquisa responderam que têm acesso à publicidade em redes sociais e 30% são expostos à publicidade em sites de jogos na internet. E a gente tem a percepção que esse número tem aumentado nos últimos anos, essa pesquisa de 2013, a gente já está em 2015, e em função do desenvolvimento de novas tecnologias, sem dúvida alguma, essa exposição de crianças e adolescentes à publicidade no ambiente virtual também foi aumentada. E antes de adentrar especificamente aos tipos de violações no ambiente virtual, eu gostaria de trazer dois documentos referências à CPI sobre o tema de violações de direitos da criança no ambiente digital. Um deles é o relatório proveniente do Day of General Discussion, que é o dia de discussão geral do Comitê dos Direitos da Criança na ONU, em Genebra, que em setembro de 2014 elaborou um dia só para discutir com os maiores especialistas do mundo os direitos da criança e as mídias digitais, inclusive internet. E desse encontro foi feito um relatório muito profundo, muito completo sobre os desafios e oportunidades que as mídias digitais dão às crianças e adolescentes. Criança para a ONU é de 0 a 18 anos, aqui no Brasil, criança de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18 anos, então tem uma distinção, toda vez que a gente falar de criança na ONU é de 0 a 18 anos, e eles fizeram esse documento reunindo tanto as violações de direitos da criança no âmbito da internet, como as potencialidades para a promoção dos direitos da criança no ambiente virtual e por meio das mídias digitais. Então, são 11 pontos que eles abordaram nesse relatório, falando sobre legislações, políticas públicas, coletas de dados e pesquisa, a falta de pesquisa sobre o tema. Inclusive, essa é uma preocupação mundial e é um tema de alta complexidade que, para a elaboração de políticas públicas e legislativas, exige uma constante processo de pesquisa em função do desenvolvimento tecnológico e mudança constante do ambiente virtual. Então, sem dúvida alguma, a CPI poderia ajudar e contribuir por meio dos mecanismos de incentivo que pesquisas sejam feitas para entender como a criança e o adolescente se relaciona com as mídias digitais e a internet no Brasil, para ter uma política pública, uma política legislativa que condizente com essa relação. E indo direto à questão das violações,
tanto esse documento da ONU, do Comitê dos Direitos da Criança, como um outro documento referência da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fala sobre os direitos da criança na internet, eles são unânimes em apontar essas 5 violações com relação aos direitos das crianças na internet. E existe uma distinção interessante que pode indicar caminhos tanto de prevenção como de regulação desse tema. No tema de caminho de prevenção, a gente tem as violações cometidas por pessoas, tanto o cyberbullying, como a violação da dignidade sexual e a pornografia infantil, como já foi bem abordado aqui. No entanto, existe uma outra categoria de violação muito importante para a gente ficar atento, e eu sugiro que a CPI também tenha atenção com relação a essas violações, que são 3. O direcionamento de publicidade diretamente ao público infantil, e quando eu digo infantil, menor de 12 anos de idade, na internet, que é a famosa publicidade infantil. A questão do conteúdo inapropriado e violento, que crianças e adolescentes têm acesso, especialmente crianças, e a violação à privacidade e proteção dos registros e dados privados. Então, esses 3 temas, na discussão das violações dos direitos da criança, dos crimes cibernéticos, são muitas vezes invisibilizados, mas é importante e há um consenso nesses 2 documentos que eu citei, da necessidade de, aí sim, regular essa relação entre empresas e crianças, né? Todo o arsenal que empresas se utilizam, tanto para coletar dados de crianças, para depois dirigir uma publicidade especializada para essa criança, tanto a veiculação de conteúdos inapropriados e violentos sem nenhuma forma de filtro. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que ficar atento a esses 5 tipos de violação. E a questão do cyberbullying, né? Só falando rapidamente sobre isso, porque eu sei que a CPI vai se dedicar aos crimes contra a honra, né, e aqui um pouco de respeito a isso. O cyberbullying são todas as práticas realizadas por intermédio das múltiplas ferramentas digitais para ameaçar, humilhar, intimidar, perseguir, xingar, chantagear, manipular ou constranger crianças e adolescentes. E no universo digital tem diferentes formas isso, e nomes. O flaming, que é provocação, cyberstalking, que é perseguição online, perfil fake ou falso, e o outing, a perseguição devido a falas com conteúdos políticos ou religiosos, etc. E fatores objetivos que caracterizam também o cyberbullying. Existe uma clara intencionalidade do agente que pratica a conduta de ferir psicologicamente a vítima, uma periodicidade dessa conduta intencional, né, de ferimento psicológico, e um cenário de desequilíbrio de forças. Especificamente sobre o cyberbullying, mais uma vez é importante ressaltar o que a Heloísa disse, né, que os crimes no ambiente real são reproduzidos no ambiente virtual, então nós já temos legislações nesse sentido, e aqui o crime é o crime de injúria, que é um atentado contra a honra, né, e a violação do cyberbullying, a violações dos direitos de personalidade, que é privacidade, intimidade, honra e imagem. Obviamente, existe a responsabilidade penal e também a responsabilidade civil, em função dos danos morais. O próprio Código Civil já estabelece essa possibilidade. A questão da violação da dignidade sexual já foi bem explorada aqui, então eu vou me ater aos outros tipos que eu trouxe com relação à violação. Especificamente sobre a violação advinda dos conteúdos inapropriados e violentos, eu queria reforçar aqui uma política nacional considerada um êxito nacional e referência internacional, que é a classificação indicativa. A classificação indicativa foi uma política que nasceu junto com o ECA em 1990 e foi estabelecida pelo governo em 2006, estabelecendo um critério de classificação por idade de acordo com o conteúdo. Essa política ela se desenvolveu ao longo do tempo e, se eu não me engano, o ano passado, em 2014, com uma portaria número 368, ela foi unificada, os dispositivos, e foi incluído vídeos sob demanda na internet. Que esses vídeos sejam, então, classificados de acordo com essa política nacional. Como eu disse, é um modelo reconhecido internacionalmente, existe uma baixíssima ou quase nenhuma judicialização com relação a esse modelo, e é aprovada, segundo pesquisas realizadas inclusive pela Fundação Getúlio Vargas,
por maioria da sociedade, em função dessa indicação para os pais se o conteúdo é condizente ou não com a faixa etária da criança e do adolescente. No entanto, eu gostaria de ressaltar aqui e pedir o apoio dessa CPI por uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo feita no STF para questionar essa política, que é uma política reconhecida e tão importante para a proteção dos direitos da criança. Ela foi proposta pelo PTB no STF, com o apoio da ABERT, e é fundamental que a gente fortaleça essa política para que, inclusive, a questão dos conteúdos inapropriados e violentos no âmbito da internet possam ser abrangidos e possam ser tratados de uma maneira sistêmica por parte dessa política da classificação indicativa. Com relação à violação da privacidade e proteção dos dados de crianças e adolescentes, é muito importante essa comissão também ficar atento a isso. Nós já temos projetos de lei nessa casa que dizem respeito a como nós necessitamos cuidar da privacidade e dos dados de todos nós, inclusive, mas especialmente de crianças e adolescentes, porque são seres mais vulneráveis e não possuem, inclusive pelo Código Civil, autonomia para aferir o consentimento com relação aos dados, né, porque o Marco Civil da Internet ele já estabeleceu as diretrizes, mas é importante a gente regulamentar de forma protetiva para que os nossos dados como cidadãos e também os dados de crianças e adolescentes possam ser protegidos, né? E essa violação específica dos direitos da criança e do adolescente, ela é utilizada para que se faça o profiling que eles falam, né, a criação de um perfil com base no Big Data, todos os dados, para que possam depois, posteriormente, serem comercializados para a venda de publicidades e para que publicidades sejam elaboradas de forma mais eficiente, de acordo com o perfil de cada idade. Então, é importantíssimo que a gente fique atento, que essa comissão se debruce sobre o tema da proteção da privacidade e proteção dos dados, especialmente de crianças e adolescentes. E, por fim, um tema correlacionado, porque muitas vezes existe a violação da privacidade e dos dados para o direcionamento de publicidade, é o tema da publicidade infantil na internet. Como eu já tinha observado, crianças cada vez mais, e aqui de 0 a 12 anos, têm contato com publicidade direcionada especificamente a ela no ambiente digital. Então, 61% por redes sociais, sites de vídeos, 41%, jogos online, 30%, e-mails, 26%, SMS, 24%, mensagens instantâneas na internet, 22% e outros. Ou seja, é significativo o número de crianças que têm contato com publicidade desenhada diretamente para ela no ambiente virtual. E sobre isso, eu queria aprofundar um pouco mais o debate, né? Por que a criança é alvo de publicidade no Brasil? Nós temos 40 milhões de crianças no Brasil. As crianças são indivíduos mais vulneráveis que absorvem com mais facilidade as informações no seu entorno. Elas são receptoras e emissoras de informação e as empresas veem na criança um triplo impacto. Primeiro, que elas são influenciadas para serem consumidoras do presente. Depois, como consumidoras do futuro, para fortalecimento da marca de um determinado produto ou serviço. E também, e especialmente, como promotoras de vendas dentro da família. Então, a criança é vista como aquela que pode influenciar as decisões de compra de uma família inteira. Desde o vestido da mãe, passando pelo carro da família, a viagem de férias. Então, cada vez mais as empresas têm migrado, inclusive, do ambiente da televisão, de rádio mais tradicionais, para os ambientes digitais e virtuais. Sem dúvida alguma, a criança é o elo mais fraco da cadeia de consumo. Não é à toa que, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é considerada um indivíduo hipervulnerável. O consumidor já é considerado vulnerável, a criança é hipervulnerável. Então, o que é uma publicidade direcionada à criança? É aquela que tem uma comunicação direta com a criança, com o objetivo venal, de venda, e a intenção sedutora e persuasiva. Qualquer tipo de produto ou serviço, não só de produtos e serviços relacionados ao universo da criança, mas também outros da família, dos pais, de uma maneira ampla. São publicidades que trazem elementos atraentes às crianças e que estão nos espaços de convivência da criança, inclusive nos ambientes digitais. Nós chamamos, a literatura chama a publicidade infantil
de uma forma, comunicação mercadológica infantil, porque não só publicidade em meios tradicionais, mas todas aquelas em publicidade, anúncios impressos, comerciais televisivos, spots de rádio, banners, sites, jogos online, uma série de outros meios e ferramentas que se utilizam da vulnerabilidade infantil para o convencimento, para o ato de consumo ou para que tornem as crianças promotoras de vendas nas suas famílias. E pesquisas são claras em apontar que a criança até 12 anos de idade não consegue responder com igualdade à pressão que a publicidade exerce sobre ela. Então, há uma pesquisa que foi elaborada a pedido do governo sueco, que possui a legislação mais completa sobre esse tema, que restringe totalmente o direcionamento de publicidade para menores de 12 anos, e uma pesquisa que foi uma revisão bibliográfica da Agência de Consumo na Suécia, disse o seguinte: de 8 a 10 anos é que as crianças conseguem diferenciar publicidade de conteúdo de entretenimento, ou seja, a criança confunde que aquela mensagem não é entretenimento, é uma mensagem que tem um objetivo venal, de venda. E somente após 12 anos de idade é que todas as crianças conseguem entender o caráter persuasivo da publicidade, que aquela mensagem quer vender algo para ela. Não é à toa que o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil elaborou um parecer apoiando o fim do direcionamento de publicidade para o público menor de 12 anos de idade. Consequências da publicidade infantil. Muitos estudos têm demonstrado que, dentre outros problemas sociais, a publicidade infantil, especialmente de alimentos de alto teor de gordura, sal e açúcar, é responsável pelo aumento das taxas de obesidade. Não é à toa que a própria OMS e a OPAS recomendam a restrição da publicidade infantil para atingir isso. E exemplos de publicidades infantis no ambiente da internet, e que é crime. Se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece no artigo 37 que a realização de publicidade abusiva e enganosa é ilegal, e o conceito de publicidade abusiva é aquela que se utiliza da falta de experiência em julgamento da criança, e no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor estabelece penas, inclusive prisão, para esse tipo de prática da publicidade abusiva, nós temos, sim, que a prática de publicidade infantil é ilegal no Brasil. Não é à toa que a Resolução 63 do CONANDA estabeleceu claramente e detalhou essa prática. Então, queria deixar exemplos desse tipo de violação dos direitos da criança no ambiente virtual. Aqui, exatamente, é um aplicativo desenvolvido por uma rede de restaurantes que, junto com o comercial televisivo, explora a vulnerabilidade da criança, estabelecendo uma prática 360, que a gente chama, né? Tanto na televisão como na internet existe esse apelo ao consumo. Mais uma vez, por meio de aplicativos no celular, jogos online, e isso é visto tanto pela ONU como pela OCDE, inclusive nos General Comments, né, que são os relatórios responsáveis por interpretar os direitos, por exemplo, da Convenção sobre os Direitos da Criança, e muitos General Comments abordam o tema da publicidade infantil como algo necessário para se regular e proteger a criança no ambiente virtual, na internet. E esse tipo de jogo online é ainda mais pernicioso, porque confunde a realidade de entretenimento com o objetivo de venda. Mais uma vez, a publicidade televisiva de uma marca de pilhas, ela é reproduzida nos ambientes digitais, como redes sociais, e estimulando a criança a interação com essa marca, com esse produto. Outra campanha televisiva que foi reproduzida de uma marca de cadernos para estimular crianças que tirem selfie junto com os personagens dessa marca de caderno, e envolvendo uma competição, inclusive, entre as escolas. Enfim, vários outros exemplos. Eu queria deixar esse exemplo, que é um exemplo interessante, que toca o tema da obesidade infantil, de um jogo dessa marca de refrigerante que diz o seguinte: você precisa ajudar o Dolinho a tomar muitas garrafas de refrigerante Dolly, porque assim ele ficará mais fortinho. É um jogo online, que a gente chama de Advergame, né, que é um jogo que tem o objetivo de realizar uma publicidade, e sem dúvida alguma é uma violação flagrante dos direitos da criança no ambiente virtual. Mais atividades supostamente educativas, que, por exemplo, estimulam a criança a realizar contas de matemática, mas com base no produto da marca.
E aqui, uma nova modalidade de publicidade no ambiente digital que a gente chama de YouTubers, que são crianças e adolescentes que ganharam notoriedade no ambiente virtual e que começam a ser assediados por grandes marcas para promover, realizando um merchandising por parte nos seus canais. Então, nós temos vários exemplos dessas celebridades mirins do ambiente virtual que são assediadas pelas marcas para que consigam, para que exponham o seu produto, para que mostrem os novos brinquedos colecionáveis da marca de fast food, etc. E, por último, uma outra prática, cada vez... E aqui fica a complexidade da regulação do ambiente de internet, porque é uma prática que vai se transmutando com uma agilidade muito grande. Então, o legislador e a quem formula as políticas públicas tem que ficar atento a isso. E outra prática também muito recorrente é o unboxing, que é também a realização por vídeos, muitas vezes patrocinados por marcas, mostrando como vai tirando da caixa o brinquedo, no caso, ou outros produtos, estimulando, inclusive, o consumo desse produto por parte de crianças. São vídeos que têm uma série de views, né? Basicamente, os direitos violados por parte da publicidade infantil. Vou deixar aqui como indicativo para a CPI, mas são claros os direitos, tanto na legislação nacional, especificamente no ECA e no Código de Defesa do Consumidor, como em tratados internacionais. Na ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que nos seus artigos específicos, artigo 3º, 4º, 6º, 17, 19 e 36, a interpretação dada pela própria ONU para esses artigos incluem a publicidade infantil como violadora desses direitos no ambiente virtual igualmente. E a própria OEA, que é a convenção que tem a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também existe direcionamento e um estímulo para que os países adotem medidas regulatórias nesse sentido. Aqui é o artigo que eu comentei com vocês, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da publicidade abusiva, e no artigo 36 se repete o princípio da identificação publicitária, a necessidade da publicidade ser de fácil e imediata compreensão, o que é difícil para a criança entender rapidamente a publicidade como tal. O 39, que fala das práticas abusivas, em especial aquela que se utiliza da fraqueza ou ignorância do consumidor em função da sua idade, que é o caso da publicidade infantil, e especificamente no artigo 67 é onde estabelece a pena, inclusive de detenção, de 3 meses a 1 ano e multa, para a realização de publicidade abusiva, que no caso é a publicidade infantil. E para tentar trazer uma claridade, porque essa interpretação que eu apresentei aos senhores, ele depende da aplicação judicial, porque uma lei não é específica a esse tema quando fala de publicidade infantil, até porque o conceito de abusividade do Código de Defesa do Consumidor é um conceito aberto. A Resolução 163 do CONANDA, aprovada dia 4 de abril de 2014, estabeleceu e detalhou o conceito de abusividade da publicidade infantil, que é uma resolução que foi elaborada em conjunto tanto com a sociedade civil, como os órgãos técnicos e todos os segmentos ligados a essa prática no âmbito do CONANDA, e foi estabelecido claramente a abusividade do direcionamento para menor de 12 anos de idade de publicidade. Então, eu gostaria de deixar também essa resolução aqui para a comissão e ressaltar, no âmbito da publicidade infantil, o direcionamento e as recomendações da OEA, que, pela OPAS, estabeleceu claramente a necessidade de regulação da publicidade infantil, especialmente para alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. A ONU, ela estabeleceu nas recomendações sobre a promoção de alimentos e bebidas não alcoólicas dirigidas às crianças, também essa recomendação de regulação da publicidade infantil. O relator especial da ONU sobre o direito a todos à fruição dos demais elevados padrões de saúde física e mental também abordou e recomendou aos Estados-membros da ONU a regulação da publicidade infantil. E, especialmente, a relatora Farida Shahid, que é uma relatora especial da ONU pelos Direitos Culturais, em 2014, fez um relatório excelente sobre direitos culturais e publicidade e recomendou aos Estados a seguinte proibição: a proibição de toda forma de publicidade para menores de 12 anos de idade, independente do meio, suporte ou para qualquer fim, inclusive no ambiente digital, que é a discussão dessa CPI. Especialmente para e também ela fez uma atenção especial para a publicidade infantil no ambiente escolar, que é uma prática muito reiterada de empresas que vão nas escolas para fazer supostos shows educativos, mas o objetivo principal é o reforço da marca.
Aqui eu deixo com vocês, e vou entregar à CPI, as recomendações do Day of General Discussion, que é essa reunião especial do Comitê dos Direitos da Criança sobre violações de direitos da criança no ambiente virtual, e tem uma série de recomendações, inclusive para os órgãos legisladores sobre o tema. O mais importante é tentar conciliar a liberdade e o direito que a criança tem de acesso às mídias digitais com o dever do Estado de proteção. E essa conciliação tem que ser feita de uma forma muito fina, para que não se chegue em atentados contra a liberdade de expressão e a censura, mas assegurando que a criança seja respeitada, inclusive no âmbito digital. Por último, eu gostaria de deixar as seguintes recomendações com relação especificamente ao âmbito das violações dos direitos da criança no ambiente digital. Uma necessidade do fortalecimento do sistema de garantias e órgãos de fiscalização, e para isso o orçamento é fundamental, para que a gente consiga fortalecer as políticas nacionais já em vigência, como, por exemplo, a política de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, como foi apresentado pelo Luiz. Nós precisamos de orçamento. E para isso, nós solicitamos que seja possível que na inclusão de 2016 haja uma destinação prioritária, conforme destina a lei, no artigo 4º do ECA, que é dever do Estado garantir prioritariamente orçamento para os direitos da criança e do adolescente, que seja destinado, então, um orçamento prioritário para o combate às violações e o enfrentamento dos abusos sexuais de crianças e adolescentes. Fora isso, para que outras políticas sejam efetivadas por parte da Secretaria de Direitos da Criança, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, é fundamental que a gente olhe para a Secretaria de Direitos Humanos como um ministério, uma secretaria, tem status de ministério, fundamental. Então, quando a gente fala de contingência, quando a gente fala de crise econômica e financeira, nós precisamos elencar prioridades. E, no caso, a própria Constituição Federal, no artigo 227, declarou prioridade absoluta à criança e, inclusive, das políticas públicas ligadas a crianças. Por fim, nós queria reiterar a necessidade de fortalecimento da classificação indicativa. Essa política nacional é muito exitosa, para que a gente consiga, então, esse apoio político, inclusive aqui do Congresso, para essa política, e também para a política regulatória da publicidade infantil, e o fortalecimento da Resolução 163 do CONANDA. Tem vários outros projetos de lei que regulam esse tema, que buscam regular esse tema aqui na Casa, porque apesar da legislação existente e da Resolução 163 do CONANDA, as empresas anunciantes ainda não respeitam os direitos da criança, então, sem dúvida alguma, faz-se necessário que a gente deixe cada vez mais claro essa violação, inclusive, se possível, por meio de um projeto de leis específicas sobre o tema, que validem a resolução do CONANDA no ambiente aqui do Congresso e também tragam mais elementos protetivos. Então, gostaria de finalizar ressaltando a importância da gente não só pensar na questão das violações e crimes cibernéticos, na questão da pornografia infantil, como também do cyberbullying, mas também de outras violações praticadas muitas vezes por empresas, que é a publicidade infantil, a questão da coleta de dados e da violação de privacidade de crianças e adolescentes, e inclusive a classificação indicativa, a importância de se fortalecer essa política para evitar a violação dos direitos da criança pelo acesso a conteúdos inapropriados e violentos. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do senhor Pedro Afonso e passamos então a palavra aos membros dessa CPI, começando pelo subrelator setorial na área de criança e adolescente, o deputado Rafael Mota. Vamos fazer as perguntas num bloco geral, temos poucos deputados aqui. Bom, senhor presidente, deputado Léo de Brito, deputada Mariana Carvalho, agora presente aqui, demais deputados. Muito interessante essa audiência pública, tratando sobre essa temática, cumprimentando os nossos convidados, a Heloísa Egas e ao Pedro Artung, obrigado pela presença. É a segunda vez nos encontrando aqui com a Heloísa. Algumas situações realmente, diria, inusitadas, né? Nós já tivemos algumas audiências públicas nessa comissão, com alguns representantes de algumas plataformas virtuais e alguns dados da pesquisa TIC Kids. Inclusive, já peço, Heloísa, que, se possível, Vossa Senhoria deixe a apresentação à disposição dessa comissão,
incluindo também a pesquisa, que é de suma importância para a gente ter dados realmente, poder trabalhar debruçado sobre dados. Então, crianças de 9 a 10 anos, 52% das crianças pesquisadas têm perfil na internet. E veja que o Facebook, deputado Jean Willis, só permite que a partir dos 13 anos realmente se possa ter perfil naquela rede social. Eu acho que a nossa legislação é uma legislação que está se renovando, está realmente se empenhando em realmente alcançar a realidade que nós vivemos no nosso país, mas ainda estamos, como eu estava falando aqui, Heloísa, trocando o pneu com o carro andando, ainda estamos correndo atrás do prejuízo. Devemos realmente avançar nesse aspecto, caso contrário, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. E aqui o senador Magno Malta, que infelizmente não pôde estar presente, mas já dialoguei com ele, tem alguns questionamentos que farei diretamente para ele em seu gabinete e tenho certeza que a sua participação ajudou muito e vai contribuir muito na nossa comissão no que diz respeito ao combate a esses crimes que são cometidos nas plataformas virtuais, principalmente no que diz respeito às nossas crianças e adolescentes. Então, basicamente, indo direto ao ponto, lembrando que já podemos incluir, inclusive, assim como foi incluído no relatório da CPI que foi feita no Senado, as operações que foram realizadas pela Polícia Federal e também aos TACs, aos termos de ajuste de conduta, que são de suma importância para que a gente possa realmente estar vigilante se eles estão sendo assistidos ou não, que se possa fazer as correções e que se possa também melhorar e realizar novos TACs. O que não se pode mais é as empresas privadas estarem passando por cima da nossa legislação e não atendendo às recomendações do Legislativo brasileiro. Então, foi feito no estado do Rio Grande do Norte, já tinha dito, inclusive o deputado Léo de Brito, do Acre, também foi feito no seu estado, em Rondônia também, no estado da deputada Mariana Carvalho. E foram, ao total, em 7 estados, a operação batizada de Gênesis. Somente no estado do Rio Grande do Norte, Heloísa, foram 9 mandatos de busca e apreensão e 4 prisões em flagrantes. Aqui eu parabenizo a Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, que apreendeu diversos materiais e conteúdos, inclusive de adultos praticando sexo com crianças e adolescentes, inclusive que nos deixa mais perplexos, não são apenas as fotos, mas é que muitos desses já pagaram fiança e já estão na rua. Então, fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de comportamento, a nossa comissão, a nossa subrelatoria, à frente do nosso relator Espírito Amin, vai estar vigilando também nessa temática. Basicamente, para a nossa querida amiga Heloísa, que sempre está atendendo aos nossos convites, a nossa preocupação em relação ao Disque 100. Eu acho que o senador Magno Malta demonstrou aqui realmente que existe uma preocupação em relação à burocracia que é feita hoje para a repreensão desses crimes, né? Muitas das vezes os criminosos estão cometendo o próprio ato e a burocracia às vezes interfere no que diz respeito a essa percepção da polícia, que a polícia possa reagir realmente com mais velocidade. O que pode realmente ser feito em relação a essa desburocratização no que diz respeito para que se possa realmente fazer o enfrentamento a esse tipo de crime. E em relação ao Disque 100, que é uma ferramenta realmente muito conhecida, o Disque Direitos Humanos, que se possa realmente, a divulgação é muito grandiosa, mas existem falhas que devem ser corrigidas. A gente sabe que entre 2013 e 2013 foram realizadas 3.415 denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2014 houve uma queda de 3.415 para 2.943. Então eu queria saber da senhora Heloísa o que a senhora atribui a essa queda. Seria que realmente houve um empoderamento desse tipo de crime, se houve uma redução ou se realmente o sistema talvez esteja deficitário em relação à demanda. E se existe alguma estatística que trate especificamente sobre essa situação. E ao senhor Afonso Artung, mais uma vez parabenizando também pela sua exposição, queria saber se o CONAND existe alguma forma, algum programa que interaja no combate em relação à exploração de crimes, principalmente relacionados à pedofilia. A gente viu aí que realmente existe uma temática, uma política que diz respeito principalmente à publicidade, né, que também é uma forma de exploração das nossas crianças. E se existe realmente no Conselho alguma forma de combate, algum tipo de programa, alguma situação programática que trate sobre esse empoderamento desse tipo de crime. Ademais, eram questionamentos a Shelby Hood, que poderia também ter vindo aqui para contribuir. Sabemos que vai ainda
precisamos conversar para poder realmente trazer mais contribuições para essa comissão, para essa CPI. E ao senador Magno Malta, como disse, haverei de fazer pergunta diretamente ao seu gabinete. Então, demais, agradeço ao tempo e, mais uma vez, estamos à disposição na nossa relatoria para poder dialogar com todos vocês. Obrigado. Obrigada, deputado Rafael Mota. Até mesmo o fato da Shahid Hud não estar presente hoje nesta sessão, vamos estar remarcando uma nova data pela importância da sua participação aqui nessa CPI. Com a palavra para as perguntas, o deputado Rodrigo Martins, também subrelator dessa CPI. Na verdade, presidente, saudar a Vossa Excelência e ao deputado Léo de Brito também, bem como o subrelator Rafael Mota. Nós não temos perguntas, nós somos subrelatores da área da segurança. Mas eu queria externar aqui, principalmente sobre dados trazidos pela Heloísa, onde ela demonstra que a grande maioria das crianças e adolescentes tem mais conhecimento sobre a internet do que seus pais. E também quando ela demonstra que todos aqueles filtros pensados para inibir ou não permitir o acesso de informações por parte das crianças e adolescentes, eles sabem burlar esses filtros. Então nós estamos frente a um grande problema, onde é preciso que tenhamos uma grande criatividade para propormos alternativas para dar mais segurança a nossas crianças e adolescentes. Dizer também que, assim como na audiência pública, onde nós tivemos aqui presente a Polícia Federal, os órgãos da Polícia, ficou clara a necessidade de maior investimento do orçamento. E aqui o Pedro Afonso também colocou isso de uma maneira bem clara, que é preciso que o governo federal dê uma atenção especial, onde possa implementar mais recursos para políticas de prevenção e também de combate a esses abusos a crianças e adolescentes. Então fica feito o meu registro, não tenho nenhuma pergunta, demais agradecer a colaboração de vocês e pedir à equipe da Secretaria da CPI que nos disponibilize esses dados, principalmente da apresentação da Heloísa, que nos ajudará bastante. Concedo a palavra ao deputado Jean Willis e agradecendo ao deputado Rodrigo, nosso subrelator. Obrigado, presidente e presidenta agora, Mariana, Léo e Mariana. Eu tenho poucas questões. A primeira, Heloísa, agradecer muito a tua fala e foi muito esclarecedor os dados que você trouxe. Eu queria saber sobre o perfil das pessoas que praticam violência sexual contra criança e adolescente e fazem exploração de pornografia infantil. Qual o perfil médio, dessa... Porque há alguns mitos em relação à exploração sexual. Aliás, um deles, eu gostaria que se você pudesse estender, tratar um desses mitos, é a ideia de que todo explorador sexual de crianças é um pedófilo. E me parece que não necessariamente há exploradores que são movidos à pedofilia e outros são movidos a interesses puramente econômicos, sobretudo os que traficam crianças. Então, esse é o primeiro ponto. Acerca das críticas do senador Magno Malta ao Disque 100, me parece que o objetivo do Disque 100 não tem um objetivo policialesco, de prender, de mandar diligências. Eu queria que você falasse um pouco assim, qual é de fato o objetivo do Disque 100, a que propósito ele serve e em que medida o Disque 100 deve ou não sucatear as instituições que são encarregadas de repressão a crimes e de prevenção, que são as polícias. Afonso? Pedro, desculpe. É Pedro Afonso, mas as pessoas chamam de Afonso também, não? Ou só de Pedro? Bom, enfim. Muito bom você trazer esse tema, da publicidade abusiva, porque quando a gente fala em
em crimes virtuais, crimes cibernéticos, a gente pensa mais nos tipos previstos ali no Código Penal, esses que atentam contra a dignidade, a integridade física, né? Enfim, muito bom você trazer esse aspecto. Eu queria te perguntar, já que você falou nas celebridades infantis que servem como promotoras do consumo, falar dessas celebridades do funk, né? Esses garotos, né? Crianças mesmo e até adolescentes que se tornaram febre na internet e que exploram uma linguagem bastante sexualizada, né, precocemente. Falasse um pouco dessa dimensão aí. Os pais estão preocupados com a questão da exploração sexual dos seus filhos e da pornografia infantil e, de repente, não estão atentas para o consumo, para esse consumo cultural que envolve crianças com um discurso musical hipersexualizado. E com isso eu não quero estigmatizar o funk, longe de mim estigmatizar o funk, nem colocar a hierarquia cultural entre o funk e outras formas de música. Para mim o funk é uma expressão cultural, mas nem por isso não tenha que ser criticado. E por fim, perguntar para ambos, tanto para Heloísa quanto para você, Pedro, essa casa aprovou a redução da maioridade penal, né? Eu queria perguntar em que medida essa proposta legislativa, né, afeta os direitos da criança, sobretudo os direitos da criança a ser protegida da exploração sexual e desses outros abusos. Agradeço ao deputado Jean Willis e concedo a palavra agora ao delegado Éder Mauro, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados, a quem mais uma vez a gente agradece a participação, os esclarecimentos que vocês trazem para essa CPI. Felizmente o senador teve que sair, mas o meu pronunciamento, na verdade, não é por perguntas, mas para mais uma vez, e o senador Magno frisou muito bem aí, eu cheguei no final, mas consegui pegar pelo menos essa parte, quando ele citou inclusive a questão do Disque 100, que tem por finalidade receber denúncias, socorrer crianças e para que seja feito procedimentos em cima daqueles que praticam esse tipo de crime, para aqueles que não sabem. E fazer menção, senhor presidente, de que as questões que o próprio senador colocou se refere principalmente às questões de distanciamento entre a operacionalidade da ação nas investigações dos crimes cibernéticos e, propriamente, os crimes cometidos, como foi o caso que ele mencionou de uma pessoa que vem de um outro país ou de um outro estado e vem cometer os crimes, e cometem os crimes sexuais e depois saem, e até que a polícia possa ter conhecimento ou possa conseguir qualquer tipo de informação, as coisas já aconteceram e já foram há muito tempo. E é exatamente por isso que nós entramos com requerimento solicitando a Anatel, que já se encontra na mesa, a deputada e presidente, a deputada Mariana já tem conhecimento, junto com as operadoras, para que a gente possa exatamente discutir as questões de operacionalidade nas investigações de crimes cibernéticos, que é de suma importância para esta CPI e para este país. Porque se nós continuarmos com esse distanciamento, não só no quantitativo e na qualidade que o Estado oferece para apurar esse tipo de crimes, porque nós temos uma deficiência muito grande de policiais preparados para a apuração desses crimes. A própria Polícia Federal disse que no país todo não tem mais de 20 policiais qualificados para isso. A Polícia dos Estados, idem. Né? E se existirem, como existe, o distanciamento das operadoras nas informações, em todos os outros tópicos que possam ser fornecidos para que as polícias possam chegar mais rápido e possam evitar, inclusive de forma preventiva, os crimes, isso não vai acabar nunca. Ou pelo menos não vai diminuir nunca, só vai aumentar. Então, eu quero aqui ratificar o meu requerimento para que ele possa ser apreciado, como a própria deputada presidente garantiu, e dizer de que hoje o maior problema na questão dos crimes cibernéticos está na operacionalidade entre o fato criminoso e as informações que não são imediatas e precisas para os organismos que as operacionalizam nas investigações. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, deputado delegado Éder Mauro. E na quinta-feira vamos estar colocando aqui em votação o requerimento de vossa autoria.